questão maior aí que é o Tite, muito questionado de forma desproporcional por muita gente, e precisando de um resultado para acalmar os ânimos, né? É fundamental vencer para o Flamengo hoje, por conta. É ridículo, né? Que tenha que vencer um jogo, um clássico, no qual um resultado que não seja vitória é perfeitamente natural que aconteça, não é nenhum absurdo, né? Para que o técnico que perdeu um jogo no ano tenha calma para trabalhar. Não significa concordar com tudo que ele faz, não significa achar que tudo que o Tite fez é perfeito, nada disso. Mas o técnico precisa, essa é a realidade, de uma vitória hoje para poder ter calma e ter condições de trabalhar. Isso é o cúmulo do ridículo. E me impressiona como nenhum dirigente do Flamengo dá as caras numa semana como essa para parar com essa porcaria. Falar, ó, o negócio é o seguinte, ó, Flávio Mimi, corneteiros, pessoal aí que vive de engajamento da desgraça do clube, porque dá mais audiência falar que está tudo uma porcaria, quando nem tudo está tão ruim assim, né? Seja pessoal da imprensa, que tem, seja influenciador, youtuber, o diabo que for. Né? Não tem ninguém para falar, o técnico é o Tite, vai ser o Tite, acabou. Não encham o saco, entendeu? Porque é isso, é uma loucura, gente, isso é uma maluquice. Você vê, o Atlético Mineiro ganhou ontem do Criciúma do Cuiabá fora de casa, né? O Atlético Mineiro empatou em casa com o Criciúma. O Atlético Mineiro empatou com o Corinthians. Esse Corinthians aí que não fez gol, o Atlético não conseguiu vencer. Ficou com 1 a menos e não conseguiu vencer. É isso que aconteceu, ficou no 0-0 na primeira rodada. O Corinthians de hoje é um time, entre aspas, vencível em qualquer estádio. O Galo não venceu. Mas ninguém está enchendo o saco do Diego Milito. Está bem na Libertadores, está reagindo no campo. É o começo. Vai ter instabilidade, vai perder jogo também, vai ter momentos ruins que acontecem. Acontecem. Olha o caso do Vasco. O torcedor do Flamengo não consegue olhar para o lado e ver a desgraça que está o Vasco. Aliás, ontem eu até compartilhei na minha rede social comentário de alguns colegas na linha do não tem clima para 777. Amigo, dono, a 777 vou falar bem alto aqui, o dono não é demitido, dono demite, entendeu? É assim que manda o Querem demitir a 777 do Vasco, essa é boa. Não tem clima, não importa o clima, eu sou o dono, eu faço o que eu quero, o Vasco é meu, o cara pode chegar na mesa, a não ser que eles façam alguma coisa fora do contrato de compra do futebol do Vasco, aí pode ser que alguém entre na justiça. Se eles não fizerem nada de errado com relação à aquisição, pagou direitinho, cumpriu tudo que está estabelecido, cláusula por cláusula, a 777 é a dona do Vasco, do futebol do Vasco. Dona do futebol do Vasco. Ela faz o que ela quiser. Se ela quiser, ela rebaixa o Vasco deliberadamente, se ela quiser. Vou montar um time bem porcaria para cair. Não me interessa. Não é problema meu. É dela, ela é a dona. Não tem clima, não tem o que, a torcida não aceita. Vai ficar gritando, amigo. Vai ficar gritando. O Botafogo, dono é o John Textor. O Atlético, dono é a família Meninho, lá, os outros R's e tal. Se um desses investidores, donos, resolvem amanhã, assim, olha, eu agora não está valendo a pena montar um time aqui para ser campeão. Não está valendo a pena, o investimento não tem retorno. Vou montar um time para ficar na metade da tabela. Esse time vai ficar na metade da tabela, a não ser que aconteça uma surpresa. Entendeu? Vai ser assim. O dono resolve, o dono decide. Seja ele qual for. O dono do Flamengo ainda é a sua torcida, embora ela não tenha o poder de voto, né? Que é aquele grupo ali pequeno que vota. Mas você consegue mudar um presidente. Por que saiu a Patrícia Morim e entrou o Eduardo Bandeira de Mello? Na verdade, aquele grupo, né? Que o Eduardo Bandeira caiu de paraquedas, faltando 24 dias para a eleição. Mas o grupo, do qual o Landim fazia parte originalmente, né? Ele tem uma porção de coisas que a gente critica o Landim, mas ele fazia parte do grupo original do Flamengo. Ele foi o vice de planejamento do Flamengo no início da gestão do Bandeira, que virou candidato 24 dias antes do pleito. Mas aquelas pessoas que se reuniram, quando elas se apresentaram, os associados votaram em que? Alguém que podia mudar o clube que estava super endividado num caminho que parecia sem volta. Isso pode acontecer. O Corinthians acabou de acontecer. O azar do Corinthians é que os que entraram parecem ser tão ruins ou piores que os anteriores como gestores. Mas mudaram, tiraram do poder no Corinthians um grupo que estava lá desde 2007. 2007. São 17 anos praticamente, 16 para 17 anos. O mesmo grupo político, gente. No Vasco, nunca vai acontecer. No Botafogo, no Atlético Mineiro, né? No Cruzeiro. O Cruzeiro agora, vi matéria ontem, até conversava com o André, o Ronaldo pode vender a empresa para o dono do supermercado lá que patrocinava o clube. Ou seja, é dele, ele vende se quiser. Permite, o contrato permite que ele vende se ele quiser. É dele, cara. O clube não é mais da torcida, não é do sócio. O pessoal tem que entender isso. Não tem negócio de clima, não. O Flamengo está longe disso. Embora o Landim defenda uma SAF parcial, está longe disso.
E para virar isso, o Flamengo teria que virar uma SAF parcial e alguém depois mudar o estatuto para ter mais de 50%. Para aumentar a porcentagem. É uma caminhada longa demais. E o Flamengo não depende financeiramente. Isso, gente, é muito maior do que uma porcaria de um jogo, um resultado. Cara, como é que o torcedor não consegue olhar para o lado e perceber isso, cara? Isso me impressiona. É de uma limitação intelectual até. É uma coisa tacanha. Chega a ser revoltante. O cara não olha o Vasco, olha a situação do Vasco. 4-0 para o Criciúma, gente, dentro de casa. E é SAF. Quase foi rebaixado, como SAF. E a empresa que comprou o clube já teve times rebaixados lá fora. E tem mais um lá, o Everton lutando contra rebaixamento, já caiu o Genoa, já caiu o Hertha Berlim, é tudo deles. Olha que situação. E tem uma coisa, né, Mauro? E tem outra coisa, né? Não importa a 777 ter entrado, ter investido, porque o Vasco tem um problema que é muito maior do que tudo isso, que é a perda de identidade, de credibilidade, digamos assim. Ou seja, o Vasco hoje, um grande jogador, não quer jogar no Vasco se ele tiver proposta de outro. Ele não quer jogar no Vasco, né? E os adversários também não respeitam. Olha o cara dando giro dentro de São Januário, dando girinho, desrespeitando. Sim, tirando sarro. Então, tirando sarro. Então, assim, o clube já entrou num buraco, por quê? Porque tem mais rebaixamento que título. Se você pegar um limite aí de tempo, um período, o Vasco tem mais rebaixamento do que título. Se for pegar 2008 para cá, é isso. Então, assim, é uma situação muito grave que o Vasco está vivendo e que o patrocinador não vai conseguir resolver isso de uma hora para outra. Não vai conseguir, porque o clube está numa situação. O jogador olha o Vasco de uma outra maneira hoje. Então não é fácil ele concorrer, ele vai concorrer com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, com o Palmeiras, o cara vai escolher esses outros três, porque vai ter mais chance de título. E outra coisa, o investidor não garante nada. Quando você tem um investidor, você tem aquela questão de, e aí, se esse cara sai? Se esse cara resolve vender aí a preço de banana e tal, entra qualquer um aí e não arca com o meu contrato aqui. E aí, como é que fica? Né? O Flamengo, Palmeiras e Atlético, cada um do seu jeito, consegue ter mais credibilidade. Flamengo e Palmeiras mais, né? Até do que o Atlético. Enfim, é disso que o Flamengo tem que fugir, né, Mauro?